Boa tarde, boa noite. Vamos começar então a nossa aula de número 92. Galera, na aula de hoje eu vou estar falando um assunto com vocês sobre caloria. Vocês lembram que na aula passada eu havia deixado uma perguntinha para vocês? Que raio de caloria é essa? Que as pessoas sempre falam, vamos na academia para perder algumas calorias, ou então falam, esses alimentos possuem tantas calorias, ou então nós também costumamos ouvir também assim, é necessário ingerirmos tanto de calorias por dias e etc, né? Então, nessa aula de hoje eu vou tentar explicar para vocês de uma maneira bem simples, bem facinho de entender, né? O que é a tal da caloria. Pessoal, observem aqui que nós temos a definiçãozinha da caloria. Eu poderia perguntar para a maior parte das pessoas de ensino médio, eu acredito que talvez acharia essa definição um pouquinho difícil. Principalmente alunos de escola pública, sem discriminar ninguém. Beleza, pessoal? Então, o que eu quero que vocês entendam dessa definição? Não quero que vocês sejam robôs que decorem, beleza? Eu quero que vocês entendam o que vocês estão fazendo. Então, em resumo, se nós fôssemos falar de caloria, né? Se nós fôssemos trabalhar e falar desse assunto caloria, teoricamente seria o seguinte: você foi lá e encheu um copo d'água. E esse copo d'água tem 1 grama de água lá dentro. Beleza? Então, a quantidade de calor necessária para vocês elevar em 1 grau esse 1 grama que vocês colocaram lá dentro de água é a definição de caloria. Beleza? Então, através dessa definiçãozinha aqui, que é o padrão, digamos assim, todas as outras calorias de alimentos e etc. foram sendo estabelecidas, né? E como que eles fazem isso? Como que eles determinam calorias de outros materiais, de outros meios e coisas do tipo? É através de um aparelhinho chamado calorímetro, que nessa aula ainda nós falaremos sobre ele, né? E eu vou colocar um videozinho aqui na sequência ensinando a vocês a fazerem um calorímetro, se vocês quiserem fazer o experimento da aula de hoje na casa de vocês. Belezinha? Mas antes de partirmos para o experimento, nós precisamos só reforçar umas ideias que nós vimos na aula passada. Entendeu? Então assim, na aula passada, nós havíamos trocado umas ideias, eu havia falado algumas coisas com vocês sobre discutirmos sobre os meios estarem mais quentes do que a vizinhança e coisas do tipo. Por quê? Imagina só, vamos pegar essa situação aqui. Imagina que o nosso meio seja um bolo de chocolate que vocês acabaram de tirar lá do forno, aí vocês vieram com aquela calda de chocolate assim por cima, até saindo fumaça. Beleza? E a vizinhança é o ambiente que está ao redor daquela mesa da onde vocês colocaram o bolo de vocês. O que vocês acham que está acontecendo aqui, pessoal? Teoricamente, o meio vai estar mais frio, correto? Do que o próprio bolo que vocês colocaram lá. Então, vai começar a haver uma perda de calor, beleza? Para aquele meio, certo? Nós dizemos então que está havendo um fornecimento de energia do meio para a vizinhança. Tranquilo? Esses termos serão muito comuns na termoquímica. Então acho legal vocês fazerem alguns exercícios teóricos, né? Só para fixar bem essa ideia, quem tem um pouco mais de dificuldade. Então, pessoal, o meio ele está perdendo calor para a vizinhança. Tranquilinho? Por quê? Ele está mais quente, né? Então é só por isso. E se fosse o contrário, então? E se fosse vocês colocarem aquele delicioso bolo de chocolate com uma calda de chocolate por cima, até saindo fumaça, dentro da geladeira? O que iria estar acontecendo? Aí nesse caso nós falaríamos que o meio está roubando o calor da vizinhança. Por isso, né, que depois de algumas horas, se vocês forem ver aquele bolo lá, ele vai estar geladinho e dependendo se vocês colocarem no congelador, ele vai estar até congelado. Belezinha?
Dúvidas até aqui, pessoal? Se tiverem, me escrevam aí nos comentários ou me mandem um e-mail, beleza? Lá na nossa primeira aula tem meu e-mail e vocês podem estar pegando lá. Pessoal, por que eu quis falar isso então de vizinhança, do meio? O que isso daqui tem a ver com o assunto que nós estamos falando, que é caloria? Que eu falei com vocês que todas as outras calorias rodam, né? Elas giram em torno dessa definiçãozinha aqui, beleza? Eu falei com vocês que isso é feito através de um aparelho chamado calorímetro. Lembram lá que eu falei isso com vocês? Pessoal, toda essa volta, tudo isso que eu falei com vocês, foi para apresentar um calorímetro para vocês. Então, galerinha, um calorímetro é basicamente esse desenhozinho aqui que eu tô fazendo para vocês. É claro que esse calorímetro que vocês estão vendo aqui é um calorímetro utilizado em escala industrial. Como que então, basicamente, ele é feito? Ele tem um isolante térmico, né, que tem em volta dele todo. Temos um recipientezinho onde nós colocamos uma amostra, né, e vai ter as resistências para fazer a combustão dessa amostra. Nós temos água aqui neste meio, eu esqueci de preencher essa observaçãozinha aqui, mas aqui dentro nós temos água, beleza? E aqui nós temos um agitador mecânico para que essa água ela se distribua homogeneamente dentro desse calorímetro, né? E ela não perca calor, né? E nós temos aqui também um termômetrozinho com um orifíciozinho aonde o analista consegue enxergar, consegue ver o comportamento, né, dessa temperatura. Por que de tudo isso? Olha só, galera, vamos pôr aqui de uma corzinha diferente, vamos pôr aqui de alaranjado. Você colocou aqui uma amostrazinha, vamos supor que é uma castanha de caju, né? Saiu igualzinha, porém não. Então suponhamos que aqui dentro dessa maquinazinha vocês colocaram uma castanha de caju, beleza? Essa castanha de caju vai sofrer uma combustão aqui dentro, beleza? Ela vai aquecer essa água. Essa água, por sua vez, vai subir a temperatura aqui desse termômetro. Através disso daqui e algumas continhas matemáticas que nós iremos aprender até o final dessa aula, o cara consegue determinar quantas calorias tem nessa amostra que nós colocamos aqui, nesse material. Então, a partir daí, a partir desse experimento, é determinado a caloria, é determinada a quantidade de caloria que os materiais têm. Beleza? E como que, em termos práticos, se fazem isso? Olha, pessoal, nós fazemos isso através de uma medida indireta, que é através da capacidade térmica do calorímetro. Então, só para não ficar nenhuma dúvida, o que seria então a capacidade térmica? É a quantidade de calor, né, que um corpo necessita ganhar ou perder para que sua temperatura sofra uma variação unitária. Que aí nós já voltamos naquela definiçãozinha que nós vimos no começo da aula. Beleza? Pessoal, antes de eu continuar enchendo a cabeça de vocês de linguiça e falando mais sobre o calorímetro e coisas do tipo, na sequência, vejam esse videozinho de um outro professor até, mas é muito bacana, eu gostei muito dele, porque ele ensina bem detalhadozinho como montar um calorímetro. Beleza? Para quem quiser fazer o experimento que nós vamos fazer na sequência e testar, né? Testar mesmo na prática o que nós faremos aqui nessa aula de hoje, tá? Então assista esse videozinho aí rapidinho. Quem não tiver a fim de fazer o experimento em casa, pode saltar essa parte da aula e já ir direto para a próxima parte, beleza? Veja o vídeo então, daqui a pouco eu volto e nós continuamos. Nós vamos entender os termos matemáticos de como que o calorímetro ele calcula a capacidade térmica da amostra que está aqui dentro, beleza? Já já eu volto. Bom, hoje eu vou mostrar aqui então para vocês como fazer um calorímetro. Vocês lembram, né? Calorímetro é muito usado no assunto de calorimetria. Bom, para isso a gente vai precisar de um estilete. Tá aí nosso estilete. A gente vai precisar de uma caneta só para fazer as marcações, uma régua,
fazer medidas. Bom, basicamente uma latinha daquelas de leite em pó, né? E fita adesiva. Melhor é essa fita craft ou fita crepe. Obviamente também vamos precisar de um pedaço de isopor, né? Porque o calorímetro é algo que não vai deixar trocar calor. Bom, a gente pode começar tirando medidas, por exemplo, da lata, que tem 12 centímetros de altura, 10 centímetros de diâmetro. Tá, vamos começar fazendo a base dessa lata. Para a base da lata, eu vou tentar cortar um pedaço quadrado de isopor que tenha mais ou menos 2,5 cm de distância em cada lado a mais, certo? Bom, a lata tem 10, então de um lado ao outro do isopor eu quero cortar 15 centímetros. Então vou fazer uma marcação ali de 15 centímetros num lado, pronto. Fazer a marcação agora de 15 centímetros do outro lado, né? Tenta fazer o mais reto possível para obter um quadrado. Tá aí, temos algumas marcações, vamos finalizar aqui. Já não precisamos mais da lata. Opa, apareceu na minha cabeça ali, desculpa por isso, né? Não tenho tanta prática de gravar os vídeos assim. Tá bom, vamos lá então, cortando o isopor. Evite fazer isso em cima de, por exemplo, qualquer mesa de madeira, porque a mesa de madeira vai ficar cortada embaixo, né? Então, tome cuidado, tente usar uma mesa, bom, preferencialmente uma mesa antiga que tu não vai ter problema se por acaso for, se tu por acaso, né, cutucar a mesa embaixo. Mas preferencialmente bota um pedaço de madeira embaixo, que daí pode cortar esse pedaço de madeira, né? Não tem problema daí. Bom, nossa base está pronta. E agora o que a gente precisa? Preciso fazer paredes para base, né? Então a gente vai lembrar que a altura é 12 centímetros. Então vamos fazer parede de altura 12 centímetros. Vou botar a base de volta aqui, porque eu quero a parede da mesma largura da base. Então só vou marcar aqui 12 centímetros para cima e pronto. Tentar fazer uma marcação em linha reta, né? Então marcar um pouquinho dos dois lados para facilitar. Lembrando que é 12 centímetros. Isso vai fazer a parede lateral da frente, né? Nessa imagem aqui seria a que está na frente da lata. Terminando essa marcação ali. Só cortar. Fazendo cortes no isopor. Olha só que divertido. Física, física. Bom, tá aí então, né? Praticamente terminado o corte. Essa então é a nossa primeira parede do calorímetro. A gente vai fazer uma parede exatamente igual a ela, né? Nada mais do que, ó, né? Digamos, vamos tentar repetir essa parede. Então eu vou só contornar ela e recortar exatamente a mesma parede. Tá aí, né? Agora já tenho duas paredes iguais. Falta fazer então duas paredes um pouco mais estreitas, né? Ó, medindo ali, são paredes de 10 centímetros agora de comprimento. Lembrando que a lata tem 12 centímetros de altura, então é só fazer uma parede agora de 10 por 12. Vamos dar uma olhada aqui nesse pedacinho de isopor. Bom, medindo ele aqui, tem exatamente 10 centímetros, é o que eu preciso. Então, só marcar uma altura de 12 centímetros nele agora. Fazer ali a marcação. 12 centímetros, que é a altura da latinha, né? Cortando. Tá aí, ó, a primeira parede feita. Então, vou só botar ali pra ver como é que fica mais ou menos. Se está cortado do jeito certo. Ó, tá ali, né? Já tá ganhando forma. Falta agora a parede de trás. Então eu só pego a mesma parede e vou fazer um molde, né? Afinal de contas ela vai ser igual. Então, repetindo a mesma parede. Pronto. Minhas outras duas paredes já estão prontas e recortadas. Vamos tentar juntar tudo aqui. Ó, vai ficar quase que um cubo, né? Eu já tenho a parte de baixo que é a base.
tenho as 4 laterais, né? Olha só, tá ficando direito. Vamos dar uma olhada ali, tentar alinhar isso aqui o mais direito possível. Pra quê? Pra que alinhar bem? Porque eu não quero que a latinha fique muito solta lá dentro. Então, vamos tentar passar uma fita no pedaço aqui. Às vezes é um pouco ruim, ele vai mexendo conforme a gente tenta apertar ele. Ó, tá quase reto, né? Ó, vou tirar um pedacinho aqui só pra deixar ele bem certinho na hora de passar uma fita ao redor. Eu não quero que sobre nenhum pedaço, pra a fita fixar ele bem direitinho. Ó, eu quero que, né, que a lata fique, como eu já falei, a lata fique meio que espremida ali dentro, né, para que ela não consiga se mexer. Ó, vou cortar mais um pedacinho aqui. Opa, caiu a parede, caiu outra. Ah, meu Deus, tá desmoronando tudo. Calma, muita calma. Segura aqui. Tá, ali ó, tá vendo? Na esquerda sobrou um pedacinho. Eu vou tentar cortar esse pedacinho fora ali, só pra facilitar na hora de... Ó, tirar esse pedacinho aqui fora. Só pra quando eu passar a fita adesiva ao redor, ficar bem certinho, né? Colar direito o meu calorímetro. Então, tirei o pedacinho fora ali que eu não queria. Agora vai ficar mais reto. Vai ficar bem certinho as paredes. Ó, vou colar só o lado de cá primeiro. Então, tirar um pedaço de fita. Colar assim por cima mesmo. Depois eu tento colar melhor. É difícil colar tudo de uma vez só. Tá aqui. Opa, opa. Quase. Aí, ó. Basicamente colei o lado de trás. Vou colar agora o outro lado. Vou pegar aqui mais um pedaço de fita. Só juntar bem antes, né? Virar aqui com cuidado. Então, vamos ali. Colocando mais um pedaço de fita. Opa, cuidado para não cair tudo. Eu quero deixar ele o mais justo possível. Então vou tentar grudar bem certinho. O lado esquerdo primeiro. Opa, foi. Agora segura bem ali. Só grudar esse último lado direito. Tá ali, ó. Pronto. Bem certinho. Nosso calorímetro ali. Quase sem se mexer ali dentro, né? Opa, mas ainda tem um fundo. Então, como é que eu vou fazer para ele não ficar saindo do fundo? Vou tentar usar uma fita aqui, ó. Dar uma volta na fita. Colar um pedaço de fita aqui. Para quando eu botar meu calorímetro ali, ele ficar colado no meio. Vou botar ele primeiro certinho no meio ali. Tá aí, ó. Fixar ele bem. Para que ele não fique se mexendo. Colar a parede aí ao redor. Agora o que que falta? Falta eu colar as paredes, né, que já estão grudadas, na base. Então vou virar ele aqui, pegar um pedaço de fita e vou colar a base. Vocês podem ver que esse é um calorímetro bem simples. Não estou gastando muito capricho nele, né? Se você tiver mais tempo, claro, é bom deixar todas os ladinhos bem certinhos do isopor, cortar direitinho com bastante tempo, medir bem direito, né? Pra fazer o calorímetro o melhor possível, que perca menos calor, né? Então tá aí, ó, quase pronto o nosso calorímetro, pelo menos a parte de baixo já tá pronto. Falta agora eu fazer uma tampa para ele, né? Eu quero que ele não troque calor com o ambiente, então eu preciso que ele fique com o isopor também em cima. Vamos fazer aqui uma marcação rápida, ó, só para ver mais ou menos quanto de isopor que eu preciso para fazer essa tampa. Marcar aqui do lado. Vamos marcar aqui, ó, aqui na frente. Tá aí, ó, já vou ter qual vai ser o pedaço que minha tampa tem que ser. Vou marcar ali, né, exatamente onde eu marquei. Fazer uma marcação ali também, pegar a régua, tentar fazer, né, uma linha reta para poder cortar novamente um quadrado o mais reto possível, né? A gente sabe que não vai ficar perfeito. Tá ali. Falta só cortar. Pronto. Já temos agora a parte de cima do nosso calorímetro aqui, certo? Ó, certinho ali
mais ou menos conforme o calorímetro. Agora eu quero fazer a tampa interna do calorímetro. Como assim? Eu quero que algo fique mais dentro dele, de isopor, para que ele não troque, né? Troque menos calor ainda. Vou fazer uma marcação rápida aqui. Ó, vamos cortar um pedaço aqui mais ou menos, fazer assim meio por cima. Tenho então um pedaço aqui, ó, que eu vou usar agora para arredondar esse pedaço. Vou achatar ele bem aqui na tampa, né? Prensar um pouco para formar mais ou menos o formato aqui, ó. Vou tentar botar de caneta aqui para ficar um pouco mais claro para vocês, ó. Eu quero mais ou menos esse pedaço aqui para que ele entre dentro da lata. Então, vou cortar assim por cima, tirar uns pedaços aqui, porque lembrando, eu não quero que ele fique exatamente no círculo. Eu quero que ele fique um pouco menor do que aquele círculo verde, para que ele entre dentro da lata. Ó, tem que cortar mais um pouquinho os lados ali. Vou tirar uns pedacinhos do lado aqui fora, ó, cortando os pedacinhos, tentando deixar de um jeito que esse pedaço de isopor ele entre dentro do alumínio. Ó, um lado já está quase bom, falta tirar um pouco mais ali do outro lado. Então, tirar, fazer com que ele fique o mais circular ali, né? Ó, aqui ele já está quase entrando. Só mais um pouquinho aqui, mais um ajuste aqui e ali. Tirar esses pedaços aqui. Opa, ó, encaixou, tá encaixado. Já tem agora a parte interna da minha tampa. Bom, mas essa parte interna eu vou colar agora na parte grande, né? Porque senão ele vai ficar ao redor ali da parte interna, ele iria ficar trocando calor. Então vou juntar essas duas partes com um pouco de fita. Tá aí, ó. Tomar um cuidado com a fita para ela colar certinho na volta ali, ó. Isso, pressionar um pouco dos dois lados. Tá ali. Dá uma voltinha na fita. Bom, tá ali, ó. Esse pedacinho já tá bom. Passar mais um pedaço aqui, fazer, né, uma cruz para ficar mais fixa a tampa, senão ela pode prender por dentro e quando tu puxar a parte de isopor maior, é capaz daquela parte redonda ficar ali dentro do isopor, dentro da lata, né? Mas não é isso que a gente quer, então a gente cola bem direitinho. Tá ali, ó, colado. Vamos ver como é que fica agora quando eu fecho ele novamente. Dá pra ficar, ó, pressionando ele um pouquinho, tá ali um calorímetro razoável, né? Não tá ali dos melhores, mas tá muito bom esse calorímetro. Já tem ali minha lata onde eu vou colocar qualquer coisa que eu quiser analisar as trocas de calor. E tá aqui, só vou dar mais uma passada de fita. Para quê? Para diminuir ainda mais a troca de calor com o meio externo, né? Então, dá uma passada de fita aqui embaixo. Pronto. Agora aí, ó, só dar uma fixada um pouco mais. Tá aí, calorímetro pronto. Certinho, ó. O que falta agora? Vamos ver. Tá fechando bem. Beleza, ó. Vamos dar uma limpada aqui, né? Dar uma organizada aqui, só um pouquinho. Pronto, nosso calorímetro está quase pronto. O que eu preciso agora? Preciso de um termômetro. E eu preciso também de um lápis. Para quê? Se é um calorímetro, eu vou controlar trocas de calor, né? Então eu preciso medir temperaturas. Para isso eu vou usar o termômetro. Então eu tenho que colocar o termômetro lá dentro do calorímetro para analisar a situação que vai ocorrer dentro dele, né? Então, para isso eu vou usar um lápis. Vou furar a tampa bem no meio com um lápis que tem um tamanho um pouquinho, tem a espessura um pouco menor do que o termômetro. Então eu atravesso o lápis aqui, ó, para que o termômetro fique bem justo ali. Então, termômetro já colocado, fecho de novo, pronto. Agora o nosso calorímetro está pronto para ser utilizado, tá? Aqui, ó, vou dar uma mostrada aqui na escala de temperatura para vocês. A temperatura desse meu termômetro vai de menos 10 graus até 100 graus Celsius, tá? Então,
gente pode analisar qualquer troca de calor que ocorrer nesse período aí, beleza? Galera, viram lá como que é facinho montar um calorímetro? Beleza. Então, quem for fazer esse calorímetro, né? Eu vou explicar mais ou menos como... explicar mais ou menos não, explicar direitinho, né, pessoal? Vocês merecem. Vou explicar para vocês como que funciona, quais que são os princípios de um funcionamento do calorímetro. Olha só, o calorímetro, pessoal, ele vai ser dado, né? Ele vai medir, vai ter a sua capacidade térmica, né? De acordo com essa formulinha aqui. É a quantidade de calor do calorímetro somado com a quantidade de calor daquele material que vai estar dentro do calorímetro, igual a zero. Por que igual a zero? Porque, pessoal, o meio está isolado termodinamicamente, ele está isolado termicamente, beleza? Então nós falamos que ele está igual a zero. Tranquilinho? E o que é esse Q? Qual que é a quantidade de calor? Como que ela é dada, a quantidade de calor? Aí a quantidade de calor, então, pessoal, nós podemos trabalhar de acordo com essa seguinte formulazinha. A quantidade de calor Q, ela é a massa em gramas de um material que estamos trabalhando, vezes o calor específico, que é dado em cal por grama por grau Celsius, beleza? Vezes a variação de temperatura, vezes o ΔT, né? Que nós falamos muito sobre ele lá nas propriedades coligativas, né? Estão lembrados disso? Então, aquele Qzinho que nós vimos lá, ele vai ser fundamental para nós calcularmos as calorias do presente em determinados materiais. Agora, pessoal, que vocês já estão com o calorímetro montado, eu vou passar mais um videozinho para vocês, beleza? Aonde também é do mesmo professor que ensinou a fazer o calorimetro aí para vocês. E nesse videozinho, galera, eu quero que vocês entendam e, se possível, anotem, até mesmo quem não for fazer o experimento, né? Como que funciona esse princípio do calorímetro, tá? Até porque isso já foi questão de vestibular e pode ser cobrado novamente, entendeu? Nós não sabemos, mas pode talvez ser cobrado novamente, né? E se for cobrado, vocês são meus alunos do Help Química, então eu quero que vocês arrebentem, entendeu? Que vocês saiam, né, tirando total aí na prova vestibular, passa aí na escola de vocês com conceito A em tudo, né? Em todas as matérias, né? Então, observem basicamente como que funciona o calorímetro, beleza? E depois nós voltaremos para aplicar essa formulinha aqui de cima e também essa formulinha aqui, beleza? Então tá, daqui a pouco eu volto novamente, beleza? Abração e até já. Olá novamente, pessoal. Meu último vídeo foi construindo um calorímetro, né? Então agora a gente vai descobrir como determinar a capacidade térmica desse calorímetro. A gente só precisa dele e de algo que a gente conheça a temperatura. Bom, vamos dar uma olhada aqui no calorímetro. Inicialmente a gente pode observar que... Opa, tentando abrir aqui. Inicialmente, ó, ele está sem nada, certo? Calorímetro vazio. Ele já estava aqui nessa posição um tempo, então é seguro dizer que dentro dele ele já está em equilíbrio térmico, né? Então vamos medir essa temperatura de equilíbrio térmico inicial aqui, ó. Vamos ver, focar um pouco aqui, ó, ali 23 graus, certo? Importante, vamos anotar essa temperatura aqui, ó. Então, temperatura inicial do calorímetro, 23 graus Celsius, né? Isso vai ser importante. Bom, o que a gente vai fazer agora? Eu vou colocar dentro do calorímetro água. Olha, a gente pode observar que essa água está borbulhando, né? Ela está aquecendo. Então, a temperatura inicial dessa água é 100 graus Celsius. Porque eu sei que eu estou fazendo essa experiência a nível do mar. E ao nível do mar, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius, né? Então, a gente deve anotar a temperatura inicial da água. Agora a gente vai abrir o calorímetro e eu vou colocar a água quente, a água fervendo, dentro do calorímetro e esperar para que entre em equilíbrio térmico. Porque para descobrir a capacidade térmica do calorímetro, eu tenho que saber quanta energia ele vai retirar dessa água quente, né? Bom, a gente tem que fazer isso razoavelmente rápido para não perder calor. Tá ali, ó, fechando o calorímetro, né? Agora a gente vai ter que esperar atingir o equilíbrio térmico, porque eles estavam em temperaturas diferentes.
Vamos deixar passar um tempo ali, ó. Esperando o tempo passar, tananana, passando o tempo. Bom, já passou agora 1 minuto. Vamos posicionar aqui de outra maneira para conseguir enxergar ali, ó. Já subiu bastante a temperatura, já passou de 80, né? Vamos ver agora, esperar mais um tempo para ver se ele ainda sobe mais um pouco essa temperatura e entra em equilíbrio. Tanana, esperando mais um tempo. Bom, vocês vão ver que a temperatura sobe e, bom, parece que ela vai parar ali, ó. Estabilizou em 89. Então agora a gente já pode anotar. A temperatura final, a temperatura de equilíbrio entre os dois é de 89 graus Celsius. Tá, então já tenho as temperaturas iniciais, tenho a temperatura de equilíbrio. Eu preciso descobrir qual foi a massa de água que eu coloquei ali dentro. Então vamos levar isso tudo aqui numa balança para descobrir quais são as massas. Correndinho, correndo. Chegamos na balança. Ó, a balança está zerada, né? Então vou colocar o calorímetro em cima da balança e eu vou ter a massa do quê? A massa do calorímetro junto com a água que está dentro dele, né? Então é outro valor importante de a gente anotar. A massa do calorímetro com a água é de 505 gramas, certo? Então, mas eu não quero a massa do calorímetro com a água, eu quero só a massa d'água. Então vamos dar um jeito de colocar essa água fora. Vamos ali, ó, jogar na pia. Acender a luz aqui. Ah, meu Deus, que claro. Tá, passou, né? Aqui, ó, vamos tirar então a água que está quente do calorímetro. Por quê? Eu medi a massa do calorímetro com a água, certo? Se eu jogar toda essa água fora e agora medir só a massa do calorímetro, aí eu vou conseguir descobrir quanto que era a massa de água, certo? Então tá ali, ó, o calorímetro tá vazio. Vamos fechar ele, né? Levar novamente ali na balança, ó, a balança tá zerada. Colocando o calorímetro ali em cima, a gente descobre a massa dele vazio. Vamos anotar. Massa do calorímetro vazio, 125 gramas. Galerinha, acompanharam lá o vídeo? Gostaram? Acharam interessante? Bacaninha, né? Então vamos conferir os nossos dados para ver se vocês anotaram direitinho. A temperatura inicial do calorímetro, medido lá no calorímetro do vídeo, né? Era de 23 graus Celsius. Aqui a temperatura inicial. E a temperatura inicial da água era de 100 graus Celsius. Lembram lá que a água já estava fervendo, né? Quando ela foi colocada dentro do calorímetro. Belezinha? A temperatura final do calorímetro, né, foi igual à temperatura final da água, né? Já que esses dois esses dois sistemas entraram no equilíbrio térmico, né? E ficou 89 graus Celsius para os dois. Belezinha? Aí ele nos dá também, galera, a massa do calorímetro com a água, que é 505 gramas. Belezinha? E ele nos dá também a massa do calorímetro seco, que é 125 gramas. Por que, então, que ele faz isso? Para nós termos a massa da água, beleza? Então, a massa da água aqui, ela vai ser a diferença entre a massa do calorímetro mais a água e a massa do calorímetro seco, sem água, beleza? Então, se nós fazermos essa subtração, encontraremos aqui 380 gramas. Então aqui nós temos a massa da água, que foi colocada dentro daquele calorímetro. Por que então é importante, galera, termos todos esses dados? Através desses dados nós iremos descobrir qual é a capacidade térmica daquele calorímetro, beleza? E como nós faremos isso mesmo? Lembra lá? Fazendo o uso dessa formulazinha aqui de cima, que é a quantidade de calor do calorímetro mais a quantidade de calor do material, beleza? E a quantidade de calor é a massa em grama, isso é válido para o material, beleza? Vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Galera, não se preocupe com essa coisa de calor específico, tá?
porque o calor específico vai ser dado para vocês em prova. Tranquilo? Ou então eles vão dar dados o suficiente para que, através da manipulação, vocês determinem qual é o calor específico. Tranquilinho então, pessoal? Feito isso, então, agora nós temos ferramentas o suficientes para determinar a capacidade térmica desse calorímetro, tá bom? E mais do que os termos matemáticos aqui, eu gostaria que vocês interpretassem o resultado, tá? Pro Enem, principalmente, o Enem gosta muito de cobrar questões de termoquímica, vai ser muito interessante vocês saberem interpretar esses resultados. Então é isso que eu gostaria que vocês estivessem fazendo. Beleza? Então chega de papo furado e vão botar a mão na massa, vão fazer conta. Então vamos lá. Reescrevendo a fórmula aqui em cima, então, galera, só pra gente fixar bem essa ideia, é a quantidade de calor do calorímetro, beleza? Mais a quantidade de calor do meu material, tô escrevendo tudo abreviado aqui, beleza? Igual a zero. Por que igual a zero mesmo? Porque nós estamos considerando que o meio está isolado termodinamicamente, beleza? Se o meio não tivesse isolado, nós teríamos que considerar a temperatura do meio. Mas como nós estamos considerando um meio 100% isolado, que o nosso calorímetro foi perfeito, nós podemos utilizar isso. Tá bom? Tranquilinho? Então, para escrever, né, para ficar bacaninha nossas contas, para facilitar a nossa ideia, eu vou escrever aqui embaixo de rosinha. O que então é a quantidade de calor do calorímetro? É o calor específico do calorímetro, ou seja, a capacidade térmica, que é quem nós estamos procurando, beleza? Vamos colocar aqui cal, vezes a variação de temperatura, que é o nosso ΔT do calorímetro. Tranquilo? Então, pessoal, por que eu fechei aqui com parênteses? Foi justamente para focar para vocês que essa primeira parte aqui é só referente a isso daqui. Tranquilinho? Mais. O mais é o mais da formulazinha aqui. Então ele desceu. A quantidade de calor do material. Qual que é a quantidade de calor do meu material então, galera? A quantidade de calor do meu material é o calor específico dele. Como eu já falei, cada material tem o seu e eles vão ser tabelados. Como que lá foi a água, então aqui é a quantidade de calor da água. Vezes a variação de temperatura da água, é o ΔT da água, beleza? Vezes a massa de água em gramas que foi colocada dentro daquele calorímetro. Agora nós temos dados o suficiente para trabalharmos com essa ideia do calorímetro. Eu vou trocar de canetinha agora, porque parece que essa está saindo muito clara na filmagem, talvez fique um pouco complicado de vocês enxergarem, tá? Então vamos colocar uma cor um pouco mais viva na hora de substituir os valores aqui, beleza? Vai ficar meio carnaval, meio coloridão, mas fica bonitinho. Então vamos lá, galera. Calculando aqui o primeiro colchete. Qual é a quantidade de calor específica do calorímetro? Ou seja, é a capacidade térmica dele. É quem eu estou procurando, não é? Então, ele vai ficar do mesmo jeito. Nós não vamos fazer mudança nenhuma nele. Tranquilinho? Vezes a variação da temperatura. Como que é o ΔT? Ele é calculado. Vamos abrir um parêntese aqui. O ΔT, ele é calculado em temperatura final subtraído pela temperatura inicial, beleza? Tudo isso dado em graus Celsius. As unidades são sempre muito importantes de serem colocadas, mas o calor específico da água, que como eu falei com vocês, cada material vai ter o seu tabelado, que são dados experimentais, vezes o ΔT da água, que é a variação de temperatura da água. Como que é o ΔT da água? Mesma coisa, temperatura final menos a
temperatura inicial, beleza? Dadas em graus Celsius. E aqui vezes a massa da água colocada dentro do meu calorímetro. Belezinha, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Se tiver, por favor, me escrevam, tá? Não fiquem com vergonha, me escrevam. Não pode chegar com dúvida na hora de fazer a provinha do vestibular. Tranquilo? Tranquilo, né? Então agora nós vamos substituir valores. Nós temos a fórmula toda desmembrada, nós temos dados o suficiente para substituirmos valores aqui dentro. Tranquilo? Dentro do primeiro colchete, é possível substituir valor nesse daqui, no C, na capacidade do calor, perdão, no calor específico do material? Do material não, do calorímetro? Não tem como, né? É ele que eu estou procurando, o calor específico que eu estou procurando. Então, se não tem como substituir, simplesmente repete ele. Tranquilo? Vezes. Qual é a temperatura final do calorímetro? Nós vimos lá, né, que o equilíbrio foi atingido em 89 graus Celsius. E a temperatura inicial do nosso calorímetro era de 23 graus Celsius. Mas o calor específico da água, galera, é 1 cal por grama por grau Celsius. É a definiçãozinha lá que nós vimos de caloria, beleza? Lembra que eu falei? Tudo gira em torno dela. Então, da água vai ser sempre específico. Belezinha? Vezes a variação de temperatura da água. Bom, a água, ela terminou com 89 graus Celsius. Lembram disso? Só que ela começou a 100 graus Celsius. Porque quando ela foi colocada dentro do calorímetro, ela já estava fervendo. E a nível do mar, a água ferve a 100 graus Celsius. Foi até comentado isso lá no vídeo, beleza? E qual que foi a massa d'água adicionada ali dentro, né? Que foi a massa que nós calculamos agora há pouco, que é 380 gramas de água. Belezinha, então, pessoal. Feito toda essa conta grandona, mas fácil, vocês têm dados o suficiente, né, para desenvolver o problema. Vamos começar então fazendo as continhas de subtrações primeiro, né? São as mais facinhas, né, e vai nos facilitar a nossa vida, né? Nesse primeiro colchete aqui então, né? Eu esqueci de fechar um parêntese aqui em cima. Nesse primeiro colchete aqui, nós temos um parêntese aqui, que se nós elaborarmos essa subtração, nós encontraremos 66 graus Celsius. Então vamos repetindo, todo mundo que der para repetir. E aqui fica 66 graus Celsius, beleza? Então eliminamos o parêntese daqui de dentro. Mais 1 cal por grama por grau Celsius. Beleza? Vezes. Agora, nós temos aqui uma subtração que vai dar um número negativo. Será que pode? Então vamos raciocinar aqui um pouquinho. Existem graus negativos? Existe, não existe, galera? Não são a mesma unidade? Então, vai fundo, mete as caras e subtrai esse troço aí. Então aqui vocês vão encontrar menos 11 graus Celsius. Beleza? Que vai multiplicar posteriormente com 380 gramas. E aqui fechar o segundo parênteses. Beleza? Tô indo bem devagar para quem tem dificuldade conseguir acompanhar bem legal. Galera, unidades iguais. Graus Celsius em cima, graus Celsius embaixo. Esse cancela com esse. Beleza? Eu tenho gramas em cima, eu tenho gramas embaixo. Gramas daqui, cancela com gramas daqui. Belezinha? Tá tudo cancelado? Tá tudo certinho? Não, né, pessoal?
tem que igualar a zero aqui, tem que igualar a zero aqui, tem que igualar a zero aqui e mudando aqui em cima também tem que igualar a zero. Agora tá tudo certinho? Agora sim, tá tudo conforme, né, digamos, o figurino manda. Belezinha? Então, pessoal, o que nós temos aqui? Né, refazendo então, vamos fazer agora as contas todas direto? Pode ser? Então vamos lá. Aqui nós temos aqui, nesse primeiro colchete aqui, deste lado, secal vezes 66 graus Celsius. Tranquilinho? Mais. Bom, aqui nós já cancelamos tudo, certo? Então o resultado que nós encontrarmos aqui, ele terá que ser dado em cal. Tranquilinho? Então se vocês elaborarem toda essa multiplicação, 1 vezes qualquer número dá qualquer número, não é verdade? Que foi multiplicado. Então aqui basicamente nós temos que nos preocupar em multiplicarmos menos 11 com 380. Menos 11 que multiplica 380, né, vai dar menos 4.180. Menos 4.180 cal, beleza? O mais aqui de fora com menos que está aqui de dentro vai fazer o que com esse sinal? Deixá-lo negativo, tranquilinho? Então, o calor específico aqui dessa criança belezinha? E agora, para me achar essa capacidade térmica, né, ou calor específico que eu estou querendo aqui, o que eu devo fazer? Bom, a minha incógnita, né, vamos destacar aqui de outra corzinha, é esse carinha aqui. Esse carinha, ele é a minha incógnita, né? Então eu preciso isolar ele, já que é ele que eu tô querendo. Então lembra lá da matemática quando vocês estavam lá na 7ª série que a tia falava com vocês: gente, letras de um lado, números do outro. Quem tem letras fica de um lado, quem tem números vai para outro. Aqui vocês irão fazer a mesma coisa. Então olha só. Secal vezes 66 graus Celsius. Belezinha? Facinho, facinho. Esse 4.180 caus que tá desse lado negativo vai passar para o outro lado da igualdade positivo. Então vai ficar 4.180 cal. Belezinha? Agora, o que eu faço? Esses dois aqui não estão multiplicando? Esse carinha que está multiplicando passa para cá dividindo. Então fica assim o resultado. Belezinha? Fazendo essa divisão então, C cal. Essa continha então vai ter que dar 63,3. 63,3 cal por grau Celsius. Então, dessa maneira, fazendo toda essa contona aqui que eu fiz pra vocês, que nós começamos aqui em cima e viemos descendo por isso aqui tudo até chegarmos aqui embaixo, é assim que o calorímetro trabalha. É assim que o calorímetro nos dá a capacidade térmica daquele material. Ele nos indica quantas calorias tem lá dentro, né? E então, assim, em outras palavras, né, o que seria isso então? Para cada 1 grau, né, que esse calorímetro variar, né, para cada 1 grau que for variado nesse calorímetro,
ele vai precisar consumir 63,3 calorias. E de onde que ele vai achar essa caloria? De onde ele vai encontrar essa energia? Daquela amostra que está dentro dele. Belezinha, pessoal? Então, tá aí. Vocês aprenderam hoje, então, a calcular a capacidade térmica, né? Vocês aprenderam a achar a caloria de um material. Só que, pessoal, sem querer ser o chato, sem querer fazer o advogado do diabo, né? No sistema internacional, nós já vimos que o trabalho é dado em joule, beleza? E a energia não é a capacidade que um corpo tem de realizar um trabalho. Nós vimos isso na aula passada. E nós vimos mais ainda, né? Como eu disse, mais uma vez, sem tentar ser o advogado do diabo. Vocês lembram também que na aula passada eu havia falado com vocês que energia é a capacidade de fazer um trabalho, né? E a caloria, ela é o quê? São as energias, né, a serem fornecidas para o nosso corpo. Então, nem sempre esse resultado vai poder ser dado em calorias, ou nem sempre o Enem ou qualquer outra prova vai dar esses resultados em calorias. Então, eles podem nos dar esse resultado em joules. Então, como que seria converter isso para joule? É uma regrinha de 3 simples, onde a única coisa que eu peço que vocês saibam é que uma caloria ela tem o valor de 4,18 joules. Beleza? Então, a galera que vai fazer prova específica talvez encontre lá a resposta toda certinha, mas aí o cara vai lá e pede no sistema internacional. Ele quer a resposta em joule. Primeiro de tudo, vai dar vontade de matar ele, né? Mas, segundo, respirem fundo, façam uma regrinha de 3 simples que vocês chegam, agarram essa vaga e passam no vestibular. Beleza? A aulinha grande é essa, mas com certeza uma das mais importantes, porque o Enem cobra demais e eu fui bem devagar nessa aula justamente para que vocês consigam compreender o passo a passo dessa aula. Belezinha? Então tá bom, galera. Abração pra vocês e até o nosso próximo encontro.